Em Éfeso, o evangelho não provocou apenas admiração. Ele tocou os medos, as práticas ocultas e os ídolos de uma grande cidade. Livros foram queimados, artesãos se revoltaram, e o teatro se encheu de tumulto. O que acontece quando a palavra de Cristo deixa de ser apenas ideia e começa a mudar a vida real? Esta é a rota geral da terceira viagem missionária de Paulo. A jornada começa em Antioquia da Síria, passa pela Galácia e pela Frígia, fortalecendo os discípulos. Depois, Éfeso se torna o grande centro da missão. Dali, Paulo segue pela Macedônia e pela Grécia, antes de iniciar o caminho de retorno. Ele passa pela cidade portuária diante do mar Egeu, segue por Mileto, Pátara, Tiro, Ptolemaida e Cesareia, até subir a Jerusalém. Além do mapa, esta linha do tempo mostra a maturidade da missão. Agora, Paulo não apenas abre novos caminhos. Ele fortalece discípulos, ensina com perseverança, forma comunidades e confronta falsas seguranças. Em Éfeso, a palavra atinge o coração das pessoas, mas também toca hábitos, medos, ídolos e interesses. A terceira viagem mostra que o evangelho não apenas consola, ele também purifica, prepara a comunidade, forma e envia. Depois de algum tempo em Antioquia, Paulo parte novamente. Desta vez, sua missão já não é apenas abrir novas frentes. Ele atravessa a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. A missão amadurece quando o anúncio se torna cuidado, memória e perseverança. Antes de Paulo permanecer longamente em Éfeso, a cidade já estava sendo preparada. Ali, Áquila e Priscila encontram Apolo, um homem eloquente e conhecedor das Escrituras. Eles o acolhem e lhe explicam com mais precisão o caminho de Deus. A missão também cresce dentro das casas, na escuta, na correção fraterna e na formação paciente. Éfeso será o grande centro desta viagem. Cidade poderosa, religiosa, comercial e estratégica. Ali, o evangelho tocará hábitos, medos, ídolos e interesses. A palavra não ficará escondida. Ela entrará no coração da cidade. Em Éfeso, Paulo encontra discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Eles haviam recebido uma preparação, mas ainda precisavam conhecer a plenitude da fé em Cristo. Paulo anuncia Jesus e conduz aqueles homens a uma fé mais madura. A missão não é só começar, é também completar, corrigir e conduzir ao amadurecimento. Paulo começa falando no lugar de reunião dos judeus. Mas, quando a oposição cresce, ele passa a ensinar diariamente, na escola de Tirano. Dia após dia, a palavra é explicada, aprofundada e recebida. Éfeso se torna uma escola de fé. Da escola de Tirano, a palavra não fica presa a uma sala. Ela se espalha pela região da Ásia. Discípulos escutam, aprendem e levam adiante o anúncio de Cristo. O ensino se transforma em missão, e uma cidade passa a iluminar muitas outras. Em Éfeso, o nome de Jesus também é confrontado, com tentativas de manipulação religiosa. Alguns querem usar esse nome, como se fosse uma fórmula de poder. Mas o Evangelho não é magia. O nome de Jesus não se domina. Ele se acolhe com fé, reverência e conversão. A palavra cresce, e muitos abandonam antigas práticas. Livros de magia são reunidos e queimados publicamente. A cena não é espetáculo, é ruptura, é decisão. É o coração deixando falsas seguranças para pertencer a Cristo. Mas quando o Evangelho toca os ídolos, também toca interesses.
artesãos ligados ao culto da cidade, percebem que a fé em Cristo ameaça seu lucro. Demétrio reúne os trabalhadores e transforma a preocupação econômica em agitação pública. A idolatria muitas vezes sobrevive, porque também se tornou negócio. A cidade se agita. O teatro se enche. Alguns gritam, outros nem sabem ao certo por que estão reunidos. Paulo quer entrar, mas os discípulos o impedem. A missão exige coragem, mas também prudência. Em Éfeso, o Evangelho mostra que a verdade de Cristo pode abalar uma cidade inteira. Depois de Éfeso, Paulo percorre a Macedônia e a Grécia. Ele consola comunidades, corrige feridas, prepara uma coleta para Jerusalém e escreve para fortalecer a fé. A missão agora passa também pela memória, pela comunhão e pelo cuidado pastoral. Paulo não abandona as igrejas que gerou. Ele continua cuidando delas. Na cidade portuária, diante do mar Egeu, a comunidade se reúne à noite. Paulo fala longamente. A palavra atravessa o cansaço, a noite e a fragilidade humana. A igreja permanece reunida em torno da palavra e da fração do pão. Mesmo quando a viagem se aproxima do fim, a comunidade continua sendo o lugar da presença de Cristo. Em Mileto, Paulo chama os presbíteros de Éfeso. Ele se despede com lágrimas. Recorda seu serviço, suas provações, sua fidelidade e seu amor pela igreja. Depois, confia àqueles pastores, a Deus e à palavra da sua graça. É uma das despedidas mais comoventes de toda a missão apostólica. No caminho para Jerusalém, Paulo chega a Tiro. Ali, os discípulos o acompanham até a praia. Homens, mulheres e crianças se ajoelham em oração. A missão não é feita apenas de discursos. Ela também é feita de despedidas, laços, lágrimas e comunhão. Em Cesareia, Paulo é acolhido na casa de Filipe. Ali chega Ágabo, um profeta, e anuncia que prisões aguardam Paulo em Jerusalém. Os irmãos suplicam para que ele não suba, mas Paulo responde com firmeza. Está pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo sabe que prisões e sofrimentos o aguardam. Mesmo assim, segue para Jerusalém. A terceira viagem termina como começou, em obediência. O missionário que atravessou mares, estradas e cidades, agora oferece a própria liberdade. As viagens missionárias chegam ao fim, mas o testemunho de Paulo ainda continuará. As 3 viagens missionárias chegaram ao fim, mas a história de Paulo ainda não terminou. As correntes o levarão a julgamentos, a um naufrágio e, por fim, a Roma. E se esta série ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no Christus Lux Mundi e caminhe conosco pelas estradas da fé.